Seguinte, tô ainda de camisa da Umbro, do jeito que eu cheguei. Lancei um vídeo 1h e pouca da manhã saindo do Maracanã, são 3h51. Cheguei em casa agora há pouco. E decidi gravar logo esse vídeo, né? De madrugada por aqui ainda. Mas você já tá vendo esse vídeo durante o dia dessa quarta-feira. E é aquele tradicional vídeo onde a gente vai dar uma olhadinha em tudo que estão falando sobre a gente. Pois é. É aquela hora de entender um pouco como a cobertura argentina tá olhando esse Fluminense depois do 5-1 contra o River Plate. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos jornais argentinos. Só que antes de mostrar os jornais argentinos, vou mostrar até o jornal peruano. Repercutiu também o La República, jornal lá de Lima, que repercutiu desta maneira. Eles colocaram o seguinte, né? Com um hat-trick de Cano, o Fluminense derrotou 5-1, ganhou por 5-1 do River Plate no Maracanã. O Fluminense detonou Milionários na terceira rodada e ficou como o único líder do grupo. E por que eu tô lendo um jornal peruano? Porque, lembrando, o Sporting Cristal ganhou por 1-0 da equipe do Strongest, o Sporting Cristal peruano. E isso, obviamente, a vitória do Fluminense interessa totalmente ao Sporting Cristal, porque os coloca de volta no jogo, né? Inclusive, nesse momento, eles estão na terceira colocação. Essa vitória do Fluminense também repercutiu no Diário AS, que é um diário espanhol, mas que tem uma seção específica ali para a América do Sul, né? É um correspondente, na verdade não é para a América do Sul, é sobre a América do Sul. O Fluminense deu um socão, né? Sei lá, cachetaço no River, no Maracanã. O Milionário, né, que é o River Plate, fez um bom primeiro tempo, mas caiu no segundo com a expulsão de Gonçalo Pires e os brasileiros não perdoaram. Foi 5-1 e o panorama do River ficou complicado no grupo D, né? Fluminense, aqui a manchete tá em... Ou coisa que tá em... não, isso aqui é a descrição da foto do jornalista, né? Tá em inglês. Em meio a uma grande sequência de vitórias, que havia sido interrompida apenas por um empate contra o Tucumã, no último final de semana, o River visitou o Fluminense para tentar levar algo até Buenos Aires. E, bem, seguiu preso na sua zona da Libertadores. Seguir bem na zona da Libertadores. Hoje do Rio de Janeiro, né? Os cariocas mostraram seu potencial e fizeram uma goleada categórica de 5-1. Aí aqui ele vai descrevendo um pouco o jogo e tal, enfim, vai descrevendo a partida, mas é uma das matérias mais vistas, do Diário AS. Los mais vistos nesse momento aqui, Fluminense 5-1 River Plate, gols, o resumo, o resultado, enfim. E a outra segunda também é relacionada a Fluminense e River Plate. Galera tricolor com certeza indo pra lá acompanhar bastante. E aí a gente começa a chegar até os jornais argentinos. O La Nación, né, que é um jornal bem conhecido da Argentina, colocou o seguinte: River, as goleadas as goleadas sofridas mais amplas da sua história, né? As maiores goleadas que ele sofreu na sua história. O 5-1 que tomou do Fluminense no Brasil se enquadra entre os piores resultados dos 121 anos do River Plate. Números preocupantes na tábua de posição, né? Que leia-se na classificação. Cara, uma das piores goleadas da história do River, é isso mesmo? Este 25 de maio pro River o River vai fazer aniversário de 122 anos nesse 25 de maio. E nesse trajeto todo, entre amadorismo, profissionalismo e milhares de partidas, esse 5-1 sofrido nessa terça-feira no Maracanã contra o Fluminense ocupa um lugar muito alto na lista de maiores goleadas sofridas. Apenas 5 resultados nesse século foram piores que esse no Rio de Janeiro. River nunca havia recebido 5 gols em um torneio da Conmebol, por qual as derrotas mais duras, enquanto de amplitude, né, de diferença de gols, foram nos campeonatos locais. As 5 vezes que havia perdido por 5 tantos foram as seguintes: 6-1 para o Racing como visitante em 42, 5-0 para o Banfield como visitante em 2002, no Apertura, para o Newell's no Clausura como mandante,
Pro União, é o União aí, como visitante no Metropolitano de 78 e pro Independente como visitante no Campeonato da Liga de 38. Caraca, essas são as maiores derrotas, né? Por 5 gols de diferença. Derrotas por 4 gols de diferença como esta aconteceram várias vezes, mas não são muitas, considerando a história mais que centenária do clube Auri Azul, amarelo. Do clube Alvirrubro. Pela Copa da Libertadores, o troféu maior desse continente, havia apenas 2. Um 4-0 como local contra o São Lourenço em 73 e outra pelo mesmo resultado contra o Grêmio em 2002. Caraca. Complica o River na classificação, soma de 3 pontos. Momento de estatística. Até o momento, essa terceira rodada, o conjunto mais goleado dos 32. Já tá. Pior defesa, né? De todos os times da fase de grupos. Que coisa, hein, cara. E aí vamos ler a outrazinha aqui do La Nación também, a outra matéria deles aqui, que é destacando principalmente o jogo, mas o poder de fogo do Germancano. River sofreu com o poder de fogo de Germancano, o goleador argentino que vibra o Fluminense. Né? Está com 3 gols, se converteu num pesadelo para a defesa dos milionários. Segunda partida... É o segundo artilheiro do Fluminense no século XXI, atrás apenas do histórico Fred, e apresentou suas credenciais de futebolista, né, de jogador letal na área no jogo contra o River pela terceira rodada do Grupo D da Libertadores. Germancano demonstrou com as suas estocadas as razões por qual os torcedores cariocas o adotaram como uma figura central, como um ídolo, né, da estrutura que montou o Fernando Diniz e que tem entre seus futebolistas estrelas como o lateral Marcelo, o polivalente Felipe Melo e o estratégico Ganso. Um jogo de goleadores, os gols de Germancano tiram sorrisos dos simpatizantes do Fluminense, dos torcedores do Fluminense, que vibram no Maracanã. O atacante alimenta a ilusão dos tricolores no máximo torneio continental. O atacante de 35 anos rompe recordes, encadeia, né? Encadeia os seguidores, acho que encanta, né? Os seguidores e acende o sonho dos cariocas. Com um par de maniobra, ensinou lá aqui. Com um par de gols que o levou por várias ligas do Brasil. Não entendi muito bem essa parte aqui não, mas enfim, já jogou na Argentina, na Colômbia, no México, no Brasil, no Paraguai e reflete em suas estatísticas. Bem, Germancano, matéria lá do La Nación, que você pode ler aqui como um todo também, até porque já são 4h07 da manhã, eu já tô começando a ficar com sono. Meu manjar de espanhol aqui é complicado, mas a matéria é bem legal, porque eles vão botando, destacando o primeiro gol, né, de Germancano, o modo como fez, aí o segundo gol, quando tava 1-1, reapareceu o Cano para deixar a sua assinatura, dessa vez com argumentos de artilheiros, uma ação coletiva em que a defesa do River deixou trepar o Samuel Xavier. E legal que estiveram errado, né? Xavier Samuel, o argentino, fez o seu segundo gol. E o terceiro, o hat-trick, deixa eu ver a descrição do gol. Um remate de direita cruzado bateu na trave, de Armani. Parecia que o hat-trick não aconteceria, mas o colombiano, John Arias, fez um cruzamento pela direita e que estava... em frente a um River que estava muito, muito pro ataque e Germancano sozinho só teve que tocar pro gol aberto. A matéria destacando o poder de fogo do Germancano e os 3 gols, né? Destacando agora os 3 gols. O Clarim também fez uma matéria antes de chegar no Diário Olé, que obviamente é o principal, falando da partida sonhada e perfeita de Germancano e o pesadelo do River Plate. E aí, destacando a fala do Germancano, nós demos uma cátedra, aula, né? É porque é tipo palestra, né? Mas demos uma aula de como se joga futebol. O goleador marcou um hat-trick e se mostrou orgulhoso do seu Fluminense. Já tem os mesmos gols que Erling Haaland em 2023 e é o argentino que mais marcou no ano. Assim, é óbvio, né, também, né? Se ele é o artilheiro do mundo, ele é o argentino, né? Ele é o artilheiro da Argentina também no ano, né? Enfim, essa matéria também destaca bastante aqui o Germancano, destaca a fala dele também.
É bem legal, né? Vai destacando as partidas de Germancano, mas isso aqui é interessante. Um goleador que, em um dos encontros mais importantes do semestre, fez o mais difícil. Ultrapassar números estratosféricos no campo. É que falar de Germancano é falar de um jogador que já tem 23 gols em 21 jogos no 2023. E que, com a sua atuação nessa terça-feira, alcançou nada mais do que Erling Haaland. Nessa Libertadores, ele já soma 5 gols e já tinha feito, além desse hat-trick, um doblete contra o Sporting Cristal na primeira rodada. Esse Germancano ainda é artilheiro, né? Tem esse detalhe. E aí aqui, ó, sua primeira experiência no Brasil, a princípio de 2020, foi com o Vasco da Gama. Todo antes de encontrar o Fluminense seu lugar no mundo no início de 2022. São 67 gritos de gol no total com essa camiseta para um goleador on fire. Esta terça-feira foi o Germancano, German of the Match. Cara, maneiro, gostei da German of the Match. E aí o Diário Olé, obviamente é o principal diário esportivo da Argentina, destacou bastante aqui a derrota duríssima, goleada que pode até deixar sequelas, né, do River Plate aqui no Maracanã. Eles vão destacando também, né, o problema que pode causar para o River no futuro, os gols de Germancano, os memes aqui, né? Lá também eles metem essa dos memes ali para poder fazer, porque... Vamos ler essa daqui só pra gente poder fechar. E olha a matéria, rapidinho antes disso, que eu vi uma interessante aqui. La varrida de Felipe Melo que generou a bronca do River. Ah tá, a entrada do Felipe Melo, é a questão da arbitragem. Pra gente poder fechar, vamos nesse aqui. Por que esse 5-1 é histórico pro River Plate? A derrota do Milionários e o River, né? É a pior da sua história em torneio da Conmebol, com uma coincidência com o último antecedente. Ocorreu em 22 de maio de 2002, o Grêmio goleou por 4-0 o River na Libertadores, com gols de Rodrigo Mendes, Luizão, Zinho e Luiz Mário. Teve expulsão, né? Com 30 minutos do primeiro tempo, Ayala, e aos 21 do segundo, o Sainha. Eu não conheço o Usain, o Ayala eu lembro. Quando estava 2-0 e esse resultado significou eliminação nas oitavas de final pro River Plate. 2 de maio de 2023. Caraca, no mesmo dia, agora que eu me toquei nisso. Foi no mesmo dia, pô. Em 2 de maio de 2022, eles tomaram 4-0 do Grêmio. Em 2 de maio de 2002, eles tomaram do Grêmio. Em 2023, eles tomaram do Fluminense, pô. River voltou a perder por 4 gols de diferença. O técnico do Milionário Martim de Michele, zagueiro central titular. Naquela... Caraca, o treinador era zagueiro, pô. Da outra goleada. Que coisa. Aqui tá as escalações. O River havia sofrido 4 gols no Maracanã em 82, na derrota por 4-2 pro Flamengo. Sempre aí, ó. A Flapress querendo botar o Flamengo no negócio. Mas esse, sem dúvida, foi muito pior em um estádio onde em 2021 havia empatado por 1-1 ante o mesmo rival que duelou nesta terça-feira. Caraca, cara, que curiosidade maluca. Enfim, galera, deu pra dar uma passada em como a imprensa argentina tá cobrindo. Eu acho que, não sei, acho que eu cheguei a cantar essa pedra aqui em algum momento, mas não dessa forma, assim, de cravar, não. Mas no sentido de que era a chance do Germancano de se mostrar pra imprensa argentina. A imprensa argentina estaria ligada nesse jogo. E, enfim, muito se fala do Germancano e tal, e não sei o quê. E eles ficariam de olho, provavelmente, pra querer falar aí, ó. Vai lá, brasileiro, faz aí teu gol, vai lá, vai lá. E a verdade é que o Germancano fez 3 gols, foi destaque em rede social, destaque no cenário geral. Enfim, Germancano é pauta, Fluminense hat-trick, 5-1 no River Plate. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, dá essa moral compartilhando aí também para aquele seu colega aí que torce para um outro time que fala que Germancano. Germancano, destaque na Argentina. Tamo junto, até a próxima, valeu!